Apelidos. Na vida a gente sempre teve apelido. Baixinha, gorducha, cara de mamão, princesa, dentuça. Mas no fundo não importa se os apelidos realmente dizem algo sobre nós ou não. Uma vez que a gente recebe eles, eles nos perseguem para a vida toda. Por exemplo, no Egito, pensando no Egito, a gente já vai pensar logo em pirâmide. Não tem como. Pensando em Roma, a gente vai pensar em Coliseu e coisas assim. Idade Média, a gente vai pensar em Idade das Trevas. Mas não é justo, tipo, por que Idade das Trevas? Isso é bullying. O certo seria Idade da Fé, período católico, mas não, sabe? Sempre tem alguém pra fazer bullying, até na história, é um saco. Mas vamos por que importa. Tipo, por que que se chama realmente Idade das Trevas? Por que esse apelido? Tudo isso começou, né, quando o Império Romano caiu. Com a queda a decadência do Império Romano Ocidental, que estava sob ataque bárbaro das tribos germânicas que ficavam ali em cima, no mapinha, é, houve uma transferência imperial para Constantinopla, que seria a Roma Oriental. Oriente, japoneses, Oriente... Não? Tá, ok. É, e teve uma separação entre catolicismo e ortodoxismo. Porém, os mesmos bárbaros que conquistaram Roma, eles aceitaram também a configuração da civilização romana, tipo, algo que não dá muito para entender. Eles não queriam mais lá, mas eles aceitaram que a configuração da Roma cristã, se submetendo ao poder militar e cultural de Bizâncio, que é Constantinopla, que é ali a Roma Oriental, entendeu? E assim foi configurado o Império Bizantino, que até meados do século V2is, brincadeira, do século XII, procurou reconquistar as terras perdidas dos bárbaros. Os objetivos, tipo, mudaram completamente quando do outro lado, do lado oriental, árabes estavam atacando Bizâncio, eles tinham acabado de perder o norte da África. Eles estavam perdendo muita força. Em meados de 700 depois de Cristo, o Império Bizantino já tinha perdido todo o norte da África, maior parte da Espanha, estavam quase perdendo o norte da França, tudo para o islamismo. E Bizâncio estava tão preocupado em proteger suas terras, que estavam sendo perdidas no Ocidente, que no Oriente ele também estava perdendo suas bases. Eles perderam toda a base no Mediterrâneo Ocidental, que deixou a Europa totalmente como se fosse uma ilha, saca? Eles não tinham mais contato com a Europa. E a Europa começou a dar um jeito, né? Eles não iam ficar sem nada. O que aconteceu? A Igreja Católica na Europa começou a fazer amizade com o povo, com os germânicos que estavam lá tentando pegar as terras. Eles vão procurar apoio ali no Ocidente. Eles conseguem esse apoio quando o Papa nomeia o Carlos Magno, que era um franco-germânico do norte. Ele nomeia ele imperador. E todos os francos germânicos do norte lá, os francos, eles estavam querendo muito, ambiciando muito o poder, né? Então, o Papa inverteu a relação que existia antigamente, porque antigamente o imperador que nomeava o Papa, no caso ali, o Papa que nomeou o imperador, dando mais poder para a Igreja e também dando para os francos aquilo que eles mais queriam, que era poder. Carlos Magno governou. Ele foi coroado em Roma, mas ele acabou governando em um outro local. A sede do governo de Carlos Magno era Aachen, que é uma cidade que fica bem na divisa entre Alemanha, Holanda e Bélgica. No final eu falei e não expliquei o porquê de trevas, né? Mas vamos refletir, vamos parar para pensar. Quando a gente é pequeno, a gente tem vários apelidos, né? Eu, por exemplo, tive apelido, me chamavam de Castor na escola por causa do meu dente na frente.
e em outra época me chamavam de Dumbo. Cada época da nossa vida, e cada pessoa tem um certo apelido em específico. Geralmente na escola não são bons apelidos, né? Geralmente na escola são apelidos bem ruinzinhos, bem chatos, bem tristes. E o que acontece? Trevas, esse apelido das trevas vem pelo seguinte: na época que ela foi um apelido mais para a primeira fase, para a fase inicial da Idade Média, justamente quando estava sendo governada por Carlos Magno. E se a gente for apurar mais o crivo, a gente vai perceber que na realidade as trevas, entre aspas, eram compostas por inúmeras atividades. E, na verdade, se cabe mais ou menos a configuração espiritual, política e econômica da Europa, que estava sendo entalhada. As tais trevas produziram muita arte. Os germânicos, por exemplo, eles tinham uma característica bem nômade na cultura. O que isso significa? Bom, como eles tinham uma característica nômade, eles não tinham grandes monumentos, não sobraram grandes monumentos, até porque eles não tinham como carregar grandes monumentos, né? Bom, isso é óbvio. Bem, o que acontece? Por eles serem nômades, ficaram muito pouca coisa e coisas, artes pequenas, tamanhos reduzidos, cujos quais eles poderiam levar em suas viagens, né? O estilo dos germânicos eles tinham um pouco do estilo animalista. O que é o estilo animalista? É fazer arte com características de animais, né? Colocar ornamentos de animais. Como o nome sugere, exatamente. O uso decorativo de motivos animais. Com uma forma abstrata e imaginativa. Os irlandeses também utilizavam o estilo animalista. O animalismo estava presente também na arte cristã do norte europeu. Os irlandeses se manifestavam como grandes líderes culturais e espirituais do ocidente europeu. O apelido que se dava à época para a Irlanda era Idade do Ouro Irlandesa, o que choca muito com a Idade das Trevas Europeia, né? Enquanto para uns é ouro e para outros era considerado trevas. Daí mostra a ambiguidade de apelidos, né? Porém, na Irlanda, eles nunca pertenceram ao território romano. Eles tinham uma origem celta, o que fez com que sua cultura inteira fosse declarada bárbara em comparação aos padrões romanos. O cristianismo foi aceito pelos irlandeses logo de imediato, colocando-os em comunicação com a Europa. Contudo, eles não eram ordenados por Roma. Na verdade, eles adequavam seu conhecimento com um ardor de independência. Eles sempre tinham essa vontade de ser quem eles eram. O jeito dos irlandeses usarem o catolicismo era diferente das características comuns urbanas da igreja, né? Eles tinham seu próprio modo de utilizar o catolicismo. Eles renunciavam às cidades. Eles preferiam meio que seguir os passos de santos africanos do Oriente, procurando uma essência espiritual na solitude e em locais mais calmos, com disciplina e com bastante assiduidade religiosa. Foi aí que deu-se a origem dos monastérios, os quais se disseminaram pelo norte europeu, chegando até o ocidente da Bretanha.
Porém, até os monastérios dentro da Irlanda não tinham nenhum controle da igreja. Eles tinham como característica o ensino das artes e um ímpeto missionário, que foi influência posteriormente a todos os outros monastérios europeus e da Bretanha. A Irlanda influenciou a conversão ao cristianismo por toda a Europa, Escócia, Holanda, França, Alemanha, etc., e elevou os monastérios como centros culturais. A influência perdurou por muitos séculos por toda a Europa. Os monastérios produziam material cultural, isto é, possuíam oficinas onde seus monges escreviam diversas cópias da Bíblia e de livros cristãos, que eram utilizados para a divulgação da palavra e da arte religiosa. Mas suas ilustrações não retratavam acontecimentos bíblicos em sua grande maioria. Eles tinham mais ênfase nos ornamentos decorativos dos textos, trazendo uma beleza assombrosa para todas as iluminuras feitas. Os francos germânicos do norte eram extremamente gananciosos. Carlos Magno, como precursor do Império, era extremamente ambicioso. Durante seu império, ele produziu uma gama cultural que resistiu por extenso tempo. Por exemplo, a nossa escrita que nós, aqui, nesta sala de aula, neste local, utilizamos. A escrita que a gente usa hoje é herança da grafia carolíngia. Carolíngio é o nome dado, o apelido dado para a arte produzida no período do governo de Carlos Magno. É uma grafia carolíngia. Damos o crédito a Roma por um simples motivo. Toda a arte carolíngia foi baseada na arte romana. É herança da arte romana. A ambição de Carlos Magno era reestabelecer o Império Romano sob seu comando. A restauração carolíngia desejava assim, incumbir todo aquele passado glorioso a si mesmo, aquele povo que tinha aquela imagem de semi-bárbaro. Eles conseguiram parcialmente parte disso. Porém, o próprio Império de Carlos Magno não foi tão duradouro quanto a sua cultura foi. Seu império durou um total de 3 gerações. Seus netos dividiram todo o seu território. E, aos poucos, o poder foi sucumbindo. A arquitetura carolíngia teve como base a arquitetura de Constantinopla, Bizâncio, de Ravenna e a própria arquitetura romana. Carlos Magno desejava que a sua capital, a Aachen, ele desejava que ela tivesse a suntuosidade e a imponência que Roma possuía. Apesar de muito ter se perdido da arte carolíngia com o tempo, como, por exemplo, grandes murais, esculturas, mosaicos que adornavam todos os monastérios, pequenas obras sobreviveram em grande quantidade. Livros, obras de fácil mobilidade. Os monges criaram diversas iluminuras em seus scriptórios. Scriptório seria a sala onde os monges se isolavam para poder produzir as iluminuras.
E dentro delas a gente percebe diversos gêneros de arte, apesar de que todos remetem ao modelo de arte clássico final. O termo românico foi utilizado para designar qualquer arte medieval antes de 1200 que tivesse ligações com tradições mediterrâneas. Ou seja, para tudo que não fosse gótico, dava-se o nome de românico. E também esse nome foi dado, o termo românico surgiu devido à arquitetura das igrejas serem muito sólidas e muito pesadas, que era muito semelhante ao estilo romano de construção, e se opunha aos arcos e aquela majestosa luminosidade que tem nas estruturas góticas. Porém, as restaurações surgiam e declinavam. Isso dependia muito do governante da época. Por exemplo, Carlos Magno, que sonhava em reconstruir o Império Romano, se tornar um imperador com toda aquela glória do passado, surgiu e declinou. Mas o estilo românico é muito mais amplo que isso. Ele surgiu na mesma época, quase que em toda a Europa Ocidental, constituído por uma série de estilos racionais distintos,
porém que possuíam alguma relação entre si, mas não possuíam uma fonte central. E nesse aspecto, esse momento se assemelha muito à Idade das Trevas. O fato da fusão desses componentes terem dado um estilo coerente durante a segunda metade do século XI não teve seu apogeu sob uma única força, mas sim por uma série de fatores que ruminaram em uma explosão de vitalidade em todo o Ocidente. Como momento histórico, temos o cristianismo, que finalmente vai reinar por toda a Europa. A ameaça da invasão de culturas hostis já havia sido repelida. Havia um espírito religioso crescente que se refletia nas peregrinações dos lugares sagrados cada vez mais frequente. O que culminou, a partir de 1095, nas Cruzadas para a Libertação da Terra Santa. Tão importante quanto isso foram a reabertura das rotas comerciais do Mediterrâneo pelas frotas de Veneza, Gênova e Pisa, e o reflorescimento de todo o comércio e atividade manufatureira, e como resultado, o desenvolvimento da vida urbana. O Império Romano do Ocidente, que tinha sofrido grande perda da população a partir do século XI, recuperaram sua importância, pois surgiram cidades por toda a parte. Uma classe média urbana constituída de artesãos e mercadores, sob muitos fatores, então, a Europa Ocidental entre os anos 1050 e 1200, ou seja, século XI, tornou-se, sem dúvida, muito mais românica do que havia sido desde o século VI, século VI. Recuperaram também algumas formas de intercâmbio e características sociais. O que lhes faltava era uma autoridade política central, mas a autoridade espiritual do Papa tomou lugar até certo ponto como força unificadora. A aceleração das atividades voltada tanto para empreendimentos espirituais quanto seculares é responsável pela maior transformação que se reconhece na arquitetura românica. Um monge chamado Raul Glaber, do século XI, acertou ao falar que o mundo estava vestindo um manto de igrejas brancas. Essas igrejas não eram apenas mais numerosas do que as da Idade Média, mas também, em sua maioria, eram maiores, mais articuladas e mais romanas. Seus tetos não eram mais de madeira, e sim abobadados, e seus exteriores, diferentemente das igrejas primitivas bizantinas, cristãs, carolíngias e otonianas, possuíam tanto esculturas como arranjos arquitetônicos como decoração. A produção mais rica, com maior variedade de tipos regionais e as ideias mais ousadas encontravam-se na França. Foi lá onde, através de pesquisas arqueológicas, temos uma riqueza de invenção arquitetônica que não se encontra em nenhuma das épocas anteriores.
O estilo gótico é um estilo que prosperou na França durante a Baixa Idade Média. E o seu apelido é, entre aspas, arte das catedrais. Por quê? Bom, no século XII, a França passou por diversas importantes transformações. Por exemplo, o desenvolvimento comercial e urbano e a centralização política, o que começou a dar fim ao sistema feudal que estava em vigor na época. Porém, a Igreja e as Cruzadas preservaram o poder e a importância da Igreja na sociedade. Uma diferença entre a arte românica e a arte gótica é que a arte românica tinha como referência mais mosteiros, e a arte gótica tem muito mais a ver com cidade. Mas na época, o desenvolvimento estava completamente atrelado à religião. Nesse período se inicia a escolástica, que é uma metodologia de pensamento crítico dominante na época, que tem um desenvolvimento racional das ciências, porém coloca sempre Deus como elemento supremo. A escultura nasceu junto com a arquitetura gótica, devido à decoração de grandes catedrais e outros edifícios religiosos, e com o passar do tempo ganhou independência e passou a ser trabalhada como uma arte autônoma. Sua primeira fase se desenvolveu um estilo austero, estilizando com proporções alongadas em um aspecto geral hierático, transmitindo assim uma impressão de espiritualidade longe do real corpo. Porém, aos poucos evoluiu para maior naturalismo e realismo, uma progressiva absorção de influências clássicas e maior observação da natureza. Uma das obras paradigmáticas dessa renovação é a Morte da Virgem, do tímpano da Catedral de Estrasburgo. Mesmo com uma dificuldade de adaptação da figura com o espaço, a delicadeza com que os apóstolos tocam o corpo da Virgem e a transmissão da emoção está estampada no rosto. Existia certa dificuldade na adaptação das figuras ao espaço arquitetônico, implicando, em alguns casos, na representação parcial. Também a forma como são tratados os cabelos e as pregas das roupas, deixando em evidência a anatomia dos corpos. Talvez a inovação mais significativa se relacione com a organização do portal do templo. As ombreiras, ou jambas, são substituídas por colunas. A escultura gótica caracterizou-se sobretudo pelo naturalismo das expressões e dos detalhes mais minuciosos, e por uma representação mais próxima do real. Para além dessas manifestações, surgem com grande impacto na produção escultórica as estátuas jacentes e os retratos funerários,
o que se deveu fundamentalmente à proliferação de capelas privadas. São os tesouros do antigo Egito, terra distante, reino tão bonito. E estão aqui guardados para serem estudados. Então vamos aproveitar para ver e aprender. Na, 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 na. Tesouros do Egito, na, 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 na. Tesouros do Egito. Quem são estes bonecos? São múmias antigas, os seis do antigo Egito depois de morrer. Amigo, estou aqui. Amigo, estou aqui.